Paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém. Quantos já sentiram Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Agora vamos ouvir a sua instrução. Amém. Quantos trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada? Glória a Deus. Vamos abri-la, por favor, no livro do Apocalipse, dando continuidade nas terças-feiras ao estudo do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei aonde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim. Mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer coisas sacrificadas a ídolos e praticar a prostituição. Assim, tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Sente-se de Bíblia aberta, para que nós venhamos dar continuidade, compartilhando o que Deus tem para nós nesta noite. O livro do Apocalipse é um livro que traz medo em muita gente. Porém, o livro do Apocalipse é um livro na qual está inserido uma grande história. É um livro que possui dimensão de tempos: passado, presente e futuro. Aleluia. Nós estamos aqui agora compartilhando de uma história, de um texto e contexto que lhe está inserida uma história. E toda a história possui a sua narrativa. Toda a sua narrativa, por bem presente momento, possui os seus personagens, assim como o personagem principal. E está inserido aqui nessa história o personagem principal de toda a Bíblia. Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré e está aqui nessa noite. Nós vemos que quando João ele é levado até a ilha de Patmos como cativo, ele tem pelos romanos uma morte social, e ali ele recebe a revelação do Apocalipse. E nós vemos que dentro desse livro de riquezas há bem-aventuranças para quem lê e para quem ouve. Eu gostaria que você abrisse comigo o Apocalipse capítulo de número 1, verso 3. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta
profecia. E guardam, olha só, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora corra comigo, Apocalipse capítulo de número 22, versículo 19. Olha só, Apocalipse capítulo de número 2, verso de número 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Então você vê a seriedade, você consegue compreender o tamanho da dimensão, também como da bem-aventurança de quem lê e de quem ouve esta profecia. Ou seja, você lê o livro de Marcos, o livro de Mateus, o livro de Lucas, o livro de João, o livro de Tessalonicenses e tantos outros livros que estão inseridos em toda a Bíblia, e nenhum livro que está inserido aqui, como o Apocalipse, ele nos dá essa certeza de bem-aventurança a quem lê e a quem ouve. E nós vemos que Jesus aqui, ele pede para que João escreva uma carta, e essa carta vai à igreja de Pérgamo. Olha só o versículo 12 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Ou seja, a carta é dirigida ao anjo, a carta é dirigida ao pastor. Veja bem, isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, ele inicia a carta se revelando ser quem é. João capítulo de número 1 diz que ele é o verbo vivo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, a ação, aqui ele se manifesta como alguém que tem a espada afiada de 2 gumes. Diga para quem está do teu lado, esse é Jesus Cristo, se apresentando à igreja de Pérgamo. Veja bem, pastor Amauri, ele vem dizendo à igreja de Pérgamo, e João, como um bom escriba que é, vem escrevendo: ei, este é aquele que é o Amém, e aquele que tem a espada afiada de 2 gumes na sua boca. E quando a Bíblia fala de espada, nós precisamos entender que a Bíblia está se referindo a juízo. E quando a Bíblia fala de juízo, a Bíblia fala de juízo pela palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias, Hebreus capítulo de número 4, verso de número 12. Hebreus capítulo de número 4, vamos andar bastante hoje dentro da Bíblia. Verso de número 12. Ainda não resisteis até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Olha o que nós vemos aqui. Jesus, ele vem mostrando uma igreja que se misturou. Jesus, ele inicia uma carta, ele direciona essa carta ao seu pastor, e ele vai admoestar essa igreja, ele vai advertir verbalmente. Por quê? Porque essa igreja saiu dos trilhos, essa igreja se misturou com doutrinas que não agradavam a Deus,
e em vez de combater o pecado, como acabamos de ler, se misturaram com o pecado, e isso chamou a atenção de Deus, porque quem que é o cabeça da igreja? Jesus. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Ele é o cabeça, o pensante, aquele que age e aquele que tem poder de interferência, aquele que manda e o corpo obedece. Quem é o corpo? Somos nós. Então nós vemos o versículo 13 do capítulo de número 2 do Apocalipse, diz assim: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ponto final. A parte A do versículo. Olha só o que Jesus está dizendo para essa igreja. Jesus está dizendo: eu sei aonde vocês habitam. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo de forma geográfica. Ele dizendo: eu sei aonde vocês estão localizados, dentro da Ásia Menor, dentro do canto, dentro do espaço na qual vocês preenchem. Eu sei. Mas contudo vocês estão aonde Satanás habita. E aqui eu já quero abrir uma parênteses, porque muitas das vezes a gente quer indagar e ensinar a Deus e mostrar para Deus aonde é que estamos e aonde é que está o nosso problema. Mas Deus está dizendo: eu sei aonde você habita, eu sei qual é teu nome, eu sei aonde tu mora, eu sei qual é o problema que tem ocasionado na tua vida, e eu sei como é que vou resolver na tua vida. Então Jesus, ele está dizendo: eu sei aonde vocês habitam, contudo, aonde habita o trono de Satanás. Veja bem, dentre todas essas igrejas, Pérgamo é a igreja mais idólatra de todas elas. Esmirna foi uma igreja que não foi advertida verbalmente por Jesus, porque era uma igreja reconhecida como pobre, porém quando Jesus vem ele diz: vocês são ricos. A igreja de Filadélfia tem alguns ali da sinagoga de Satanás, porém não fazem parte da igreja, mas estavam tentando se introduzir. Mas a igreja de Pérgamo tem dois tipos de problema. Diga para quem está do outro lado, diga: a igreja de Pérgamo tem dois tipos de problema. Então nós vamos aqui notar o problema que Pérgamo tem. Por quê? Porque Jesus está dizendo: eu sei onde vocês habitam, e vocês habitam onde está o trono de Satanás. E aí você me pergunta assim: pastor, e o que é esse trono de Satanás que Jesus está dizendo que está? Ou seja, Jesus está dizendo nada mais e nada menos que vocês habitam no território do inimigo, vocês habitam no quintal do diabo. Veja bem, essa cidade, essa igreja, ela era a mais idólatra de todas. Por quê? Porque quando foi fundada essa cidade pelo rei Eumenes, nós vemos que ele fundou ali não só a cidade, mas como a cidade grande, imponente, poderosa, influente, vários templos pagões. E um desses templos era o templo de um deus greco-romano, o deus Zeus. Diga comigo: Deus. Zeus. Então ela não era tão influente como Éfeso, porque Éfeso é a capital da Ásia Menor, porém ela é influente e poderosa, porque ela recebe a base do Império Romano estabelecido ali. Então ali é lugar de muita gente, ali é lugar de muito turista, ali é lugar de muita gente querendo participar de um culto do deus Zeus, e também de um outro deus chamado Deus Asclépio, ou seja, o deus cobra, o deus da cura. Muitas pessoas vinham participar desses cultos místicos, e uma das partes desses cultos eram as pessoas deitadas, e sobre si eram lançadas cobras, e elas passavam por determinados rituais para se receber a cura. Porém, era algo místico e algo que ninguém nunca conseguiu entender em toda a sua totalidade dentro da história do mundo greco-romano.
Então nós vemos que Jesus está dizendo que eles habitam onde está o trono de Satanás. E alguns estudiosos vão dizer que o trono de Satanás é o templo do Deus Zeus, um templo imponente, que todo mundo se curvava diante dele e adorava. Outros dizem que é o Deus cobra, o Deus cura, o Deus asclépio. Mas com tudo isso, diga para quem está do teu lado, com tudo isso, a igreja está no mesmo território do inimigo. Veja bem, no mesmo verso 13, depois do ponto final, a parte B do versículo diz assim: contudo, olha só Jesus dizendo, contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas. Então olha o que Jesus vem dizendo: contudo, não negaste. Mas muita gente tinha fé no Asclépio. Os romanos tinham fé em vários tipos de Deus, porque eles adoravam mais de 300 deuses. Porém Jesus vem dizendo para a igreja viva: contudo não negastes a fé em mim. Entra ano, passa ano, sai ano, e cada ano é uma inovação, é uma tecnologia, é um novo Deus, é um novo sistema, é um novo ciclo, mas a igreja permanece fiel com tudo estamos aqui, com tudo estamos dando glória, com tudo estamos diante da presença de Deus, e Deus nos chama a atenção nessa noite para que venhamos a perseverar na fé em seu nome. Glória a Deus. Veja bem, Antipas, repita comigo, Antipas. A palavra Antipas, anti, é contra, paz com todos, ou seja, contra o pecado e paz com todos. Antipas é o nome do pastor dessa igreja, e o pastor dessa igreja foi queimado vivo dentro de um boi de bronze. Porque desde 64 depois de Cristo, quem me ouve diz amém? Amém. Desde 64 depois de Cristo, que o domínio está sob o poder do imperador Nero, ele mata cristãos de forma horrenda e avassaladora. Depois o poder está sob Domiciano. E uma das práticas e uma das mortes em que eles gostam de fazer como um ritual para eles era a morte dentro de um boi de bronze. O boi era literal de bronze, a pessoa era colocada lá dentro e colocava-se fogo aos seus pés, a ponto de o boi de bronze ficar incandescente e a pessoa que estava ali dentro morrer cozida. Quem está entendendo? Mas com tudo isso, Antipas não negou o nome de Jesus. Com tudo isso, Antipas permaneceu firme. E eu quero abrir uma parênteses aqui no nome de Jesus, porque hoje a gente vive uma crise de crente com mimimi. Não olhou para mim, eu não venho mais. Não falou comigo, não gostou da minha voz, eu não canto mais. Não gostou da minha hermenêutica, da minha oratória, eu não prego mais. Não, há tempo e fora de tempo, continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Custe o que custar. Aleluia. Porque Antipas, quando foi lançado dentro do boi de bronze, eu tenho certeza que ele foi indagado: vai continuar com esse Jesus ou vai abrir mão desse nome, dessa religião, e vai servir os nossos deuses? Eu tenho certeza que ele, como pastor, como um servo de Deus, bateu no peito, pastor Amaury, e disse: não, o meu alvo é Cristo, e eu vou permanecer fiel ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Graças a Deus. Só que todos aqueles que morrem diante de Deus, fazendo o que Deus chamou para fazer, o próprio Deus se encarrega de dar, irmã Patrícia, testemunho dele. Olha o que Jesus vai dizer de Antipas, antes do verso 14: que foi fiel testemunha em mim,
foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Ou seja, nada mais é que Jesus dá testemunho de quem for fiel. Diga para quem está do teu lado: permaneça fiel. E você terá o seu nome. Não na revista Veja, não no livro dos recordes, mas no livro que está no céu. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Agora é a parte em que Jesus vai entrar com uma admoestação, com uma advertência verbal. Veja bem, recapitule comigo. Primeiro, Jesus se apresenta, repita comigo. Primeiro, Jesus se apresenta. Segundo, Jesus sabe onde a igreja está. Terceiro, Jesus sabe que a igreja está em um lugar desfavorável, porém ali contudo permaneceu fiel. E era para você ter dado glória mais forte, mas eu digo de novo: o lugar era desfavorável, mas a igreja permaneceu fiel. Glória a Deus. Só que toda a igreja tem problema. E quando eu falo de igreja, irmão Ivan, eu não falo dessas 4 paredes, porque essas 4 paredes não são igreja. Você adentrando da porta para cá, você não está entrando na igreja, você está entrando no templo, porque a igreja somos nós. Eu só sou templo e morada do Espírito. Mas quando eu me junto com os meus irmãos em unidade, em união, nós somos igreja. E como igreja somos fortes. E disse Jesus: contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Avisa para quem está do teu lado: tentaram te derrubar, pega na mão dele. Tentaram te parar, te humilhando, falando mal de você, tentando acabar com o teu relacionamento, com a tua vida profissional. Mas chacoalha ele, diga: tu és igreja. E quando a gente se junta, o fogo arde sobre o altar de maneira que não se apaga. Oh, glória! Eu estou pregando para alguém aqui que está recebendo essa palavra como igreja. Agora, como igreja, a gente tem problema, porque toda a igreja tem problema, porque a igreja é a humanidade, a igreja somos nós. E Jesus, como cabeça da igreja, é um bom detector de problema. Diga para quem está do teu lado: se tu tem problema, o dono da igreja consegue detectar. Olha o versículo 14, acompanhe comigo, olha só. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e praticar a... Diga com força: praticará prostituição. Então veja a advertência verbal, a admoestação, pastor Léo. Jesus está dizendo para a igreja: contudo vocês permaneceram firmes, bonito, cantaram bem, porém foram sendo introduzidos dentro da igreja pessoas que seguem certos tipos de doutrina que não me agrada. Quem está dizendo? Jesus. Quem está dizendo? Jesus. O dono da igreja, o cabeça. E ele detecta o problema, mas não só detecta, irmã Thalita, como vem para resolver. E ele está dizendo: ei, dentro da igreja tem pessoas, olha o que Jesus está dizendo, não é o pastor Aécio, é Jesus. Dentro da igreja tem pessoas que praticam a doutrina de Balaão. E quando Jesus diz dessa forma, ele não está colocando
todo mundo dentro do mesmo ambiente. Ele está abrindo uma exceção, ele está dizendo, tens aí. Porque a primeira coisa que ele fala eu tenho algumas coisas contra ti. E depois ele vem dizendo, tens aí. Diga para quem está do teu lado, não é todo mundo. Não é todo mundo. São pessoas que entraram na igreja para causar problema naquela época. E hoje não é diferente. Veja bem, o que é a doutrina de Balaão? Aí a gente precisa voltar mais de 3.500 anos na história para entender. O livro de Números, capítulo de número 25, versículo 3. O povo está rumo à terra prometida, a Canaã, que Deus separou e reservou para quem fosse fiel. Só que Balaque, o rei dos Moabitas, está vendo que o povo está devastando, aonde passa conquista, aonde passa toma posse, porque é promessa de Deus, aonde pisa é bem sucedido. Diga para quem está do teu lado, aonde você pisar, colocar a planta dos seus pés, Deus te dará por herança. E todas as promessas que Deus fez a teu respeito no tempo de Deus serão cumpridas. Só isso, ei, aleluia, isso causa medo no ímpio. Isso causa medo em quem não conhece a mão de Deus. Isso causa medo em quem está pelo caminho correndo risco de ser atropelado. E é por isso que Balaque, o rei dos Moabitas, chama Balaão. Diga para quem está do teu lado, Balaão. Balaão. Vem cá. Vem cá, porque a gente precisa parar esse povo. A gente precisa acabar com os projetos dele. A gente precisa acabar com os projetos dela. Ele não pode mais avançar, ela não pode mais avançar. E talvez você entrou aqui debaixo de uma palavra de maldição, mas fica tranquilo, porque Deus tem uma resposta para você. E Balaão, ele foi se levantar do altares para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Porém, todas as vezes que ele subia no altar para amaldiçoar, ele abençoava. Aleluia. Então, pastora Mauri, veja bem, quando chega de hora, Deus coloca um ponto final no assunto. Diga para quem está do teu lado, diga, Deus vai colocar um ponto final no assunto. E aí Deus coloca um ponto final no assunto. É que um anjo para na frente da jumenta dele. Você já ouviu aquela história que o animal fala na Bíblia? Você já ouviu? É aqui. A jumenta viu o anjo de Deus, o ponto final de Deus. Daqui para lá você não pode passar. A jumenta, o animal, o irracional entendeu que era Deus e que não poderia passar. Mas Balaão não entendeu. E é por isso que ele agrediu a jumenta. É por isso que ele bateu na jumenta. Porque todos quanto perdem a visão de Deus não conseguem enxergar um palmo sequer na frente de seus olhos. O animal irracional, o animal chamado de jumento, viu o anjo de Deus. E o homem que se dizia grande e que iria parar a ação de Deus não conseguia entender o que Deus estava querendo dizer. Deus é fiel. É forte demais isso aqui. Veja bem, e ele tenta mais uma vez: eu vou amaldiçoar o povo, porque eu terei benefícios por isso. E talvez a pessoa, pelo simples fato de te ver mal, e não só pelo simples fato de te ver mal, mas pelo benefício também, ela vai falar mal de você. Então, quando se levantou para amaldiçoar o povo de Deus, a língua dele enrolou. Deus tremendo. Tem gente que está entendendo. Avisa para quem está do teu lado, o que é de língua que vai rolar essa semana? Eu queria falar mal dele, mas eu não consigo. Eu queria falar mal dela, mas eu não consigo. Por quê? Porque quando eu vou falar, a minha língua enrola. E todas as vezes que eu vou citar ele, eu acabo falando bem dele. Eu acabo falando bem dela. O que é isso? Deus, ainda que seja possível, ele toca
que seja um povo maldito, que não vá mais para lugar nenhum. A Bíblia falou. Deus fiel. Diga para mim assim, e o que é que saiu da boca dele? Contra Jacó não há encantamento. Aleluia. Recebe mais agora, levanta as duas mãos para receber isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, no nome de Jesus, não tenha medo, porque nenhum mal, nenhuma praga chegará até a tua tenda. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quer mais? Pode costurar a boca do sapo, pegar a linha preta, colocar na encruzilhada, pode fazer o que for com o teu nome, mas Jesus vai te guardar. E aí o que é que acontece? Deus continua na carta. Volte comigo para Apocalipse capítulo 2. Capítulo de número 2, versículo número 15. Primeiro Deus está tratando de um problema. Só que Deus detectou outro problema. Veja só, capítulo 2, versículo 15. Assim tens também alguns. Ele está dizendo todos? Não. Alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então primeiro Deus detecta um tipo de seita, um tipo de doutrina, e agora ele detecta outro tipo de doutrina que está dentro da igreja e que está fazendo mal para a igreja. Porque pessoa que não soma com Deus espalha. E ela é igual câncer, ela vem para trazer conflito, ela vem como célula ruim. Mas o dono da igreja daqui está dizendo: eu estou tirando toda a célula ruim, todo o câncer, e estou deixando quem quer ser fiel, vou deixar quem quer adorar de verdade, porque eu sou o dono da igreja, eu sou cabeça, diz o Senhor, e eu como cabeça pensante estou deixando permanecer na minha casa nesses últimos dias da face da terra só quem realmente quer compromisso comigo. A doutrina dos nicolaítas nada mais é, há quem diga que esse nicolaíta aqui, um dos primeiros, é Nicolau, que foi levantado em Atos dos Apóstolos como diácono. Não podemos afirmar, mas há quem diga que ele se apostatou da fé e se misturou com muitas outras coisas e criando a sua própria doutrina. Porque tem gente que é assim, ela não aceita o que o pastor fala, ela não aceita o que Jesus fala, mas ela cria a própria doutrina. Se deixar, ela cria a própria igreja. E qual é a doutrina, Claudemir, dos nicolaítas? A doutrina dos nicolaítas nada mais é que eu estou na igreja, e na igreja Deus manda na minha vida, na igreja Deus fala, na igreja, irmão, Deus opera. Porém, quando eu saio da porta da igreja para fora, Deus não manda em nada. Quem pensa sou eu, quem toma atitude sou eu, quem fala sou eu. E Deus só opera dentro da igreja. E muita gente caiu nesse conto de ilusão. Vou nem dizer conto de fada, conto de ilusão. Muita gente se deixou levar por essa doutrina, praticando prostituição. Repita comigo: prostituição. Fornicação e orgias. Porque Deus não interfere na vida pessoal dele, pastor Laércio, mas ele comanda o seu corpo. E Deus está te dizendo: você não comanda o seu corpo. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo e deve ser governado e direcionado por ele. Glória a Deus. Há muitos tempos atrás, há mais de anos, lançaram uma música
Mas isso aqui é para quem está no mundo e não para quem está dentro da casa do Senhor. Mas vocês lembram, e eu sei que vocês lembram. Deixa a vida me levar e a vida leva eu. Santo Deus. É assim, não é? É verdade. A pessoa, ela leva uma vida de gangorra, a vida leva ela, a vida volta com ela. E uma hora está bom, e outra hora está ruim, e uma hora é amargo, outra hora é doce. Por quê? Porque não é conduzido, é levado, é empurrado. Mas olha para quem está do teu lado e diga: você é conduzido. Bate no ombro dele e diga: você é conduzido. Conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo não é levado para lá e para cá, mas tem direção certa, e o caminho é o céu. Oh, glória a Deus! O caminho é o céu, diz o Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Nós já estamos encerrando. Por que, pastor Amauri? A igreja foi perseguida. Por mais de 2 séculos, a igreja foi perseguida. E todos os apóstolos, exceto João, foram mortos de forma terrível. Nós vemos que, com toda essa perseguição, pessoas eram jogadas a leões. Quando se inaugurou o Coliseu, pessoas eram mortas por gladiadores, cristãos. Pessoas, como Nero fez, matou cristãos acendendo em estacas como luz de poste para trazer claridade à noite. Mas o inimigo entendeu que não vale a pena perseguir a igreja. Eita glória! O inimigo entendeu que não, essa estratégia é ruim. Por quê? Porque eu mato ela hoje, mas amanhã ela está de volta, e além de ela, várias outras. Então ele entendeu que não vale a pena tocar na igreja para matar, porque quanto mais mata, mais levanta. Quanto mais mata, mais levanta. E é por isso que o inimigo usou de outra artimanha, de outra estratégia. E a estratégia que o inimigo usou há mais de 2000 anos atrás, ele continua usando até hoje. Repita comigo: ele continua usando até hoje. Veja bem, ele tentou de várias formas perseguir. Porém, quando ele viu que a crescente, o desenvolvimento era maior, ele parou. E é que então que ele disse: eu vou ser amigo dos crentes. Olha a estratégia do inimigo. Eu vou ser amigo dos crentes. Eu vou levar para os crentes uma coisa chamada moda. Eu vou levar para os crentes uma coisa chamada tecnologia. E eu vou levar para os crentes uma coisa chamada confusão de sentidos. Então você veja que ele tentou matar e não venceu. Só que agora ele se introduz dentro da igreja. De que forma? Trazendo pessoas que não querem compromisso com Jesus, mas pessoas que, além de não quererem compromisso, querem trazer uma mistura de religião para dentro da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: religião não salva, mata. E Jesus não é religião. Diga para quem está do teu lado: Jesus não é religião. Jesus não é católico. Jesus não é muçulmano. Jesus não é crente. Jesus é Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e nos chamou para viver a sua santa palavra e doutrina. Graças a Deus. Quando Balaão lá atrás viu que não estava dando certo de ir e amaldiçoar, ele falou: tem uma ideia, chama os jovens da igreja. Para quê? Para se deitar com as moças de Moabe, as moabitas. E aí eles vão ter relações sexuais, eles vão fazer sexo antes do casamento, eles vão se prostituir,
E eles vão começar a fazer coisas que desagradam a Deus e desonrar o nome do Senhor. Diga para quem está do teu lado, não é que deu certo? Você vê que de uma forma ou de outra, mas ele se introduziu. E agora que ele consegue de que forma? Fala que os romanos agora é crente. Mas os romanos não são crentes. Os romanos, eles adoram vários outros tipos de deuses. E até mesmo prestam culto ao imperador. Porém, agora eles são crentes, entre aspas. Eles estão dentro da igreja para que quem esteja dentro da igreja servindo a Deus com verdade e com sinceridade passe a viver uma vida igual a eles. Porque não existe aquele ditado, diga com quem tu andas, que eu digo quem és. Começaram a andar com esse tipo de gente. E uma coisa eu aprendi com meu pai: se você é águia, não ande com pintinho nem com urubu. Porque pintinho não voa, muito menos urubu fica atrás de carniça. Diga para quem está do teu lado, ande com pessoas que vão te fazer voar mais alto. Oh, glória a Deus! Ande com pessoas que vão te fazer crescer na fé. Aí eu estou andando com ele, mas ele tem uma vida derrotada, não ora, não jejua, não busca, não lê a Bíblia. Você vai ficar igual a ele. Porque a Bíblia diz, e Enoque andou com Deus. Então Enoque tem as características de Deus. Ele tem o cheiro de Deus. Ele tem os princípios de Deus. Diga para quem está do outro lado, está andando com quem? Porque a minha vizinha, ixi, fala mal dos outros, assiste uma novela, isso e aquilo outro também, tudo misturado, estamos juntos? Não. Ande com pessoas que vai te fazer crescer e se desenvolver tanto como pessoa e caráter, como espiritualmente. Vamos continuar para a gente encerrar. Agora olha o que Jesus diz. Depois de ter detectado dois problemas, arrepende-te. Olha, Jesus é lindo, irmão. Diga para quem está do outro lado, Jesus é lindo. Porque Jesus poderia matar essas pessoas que vêm para dar trabalho no culto. Ele poderia, né? A gente tem hora que dá vontade de matar, né? Como pastor. Mas ele não, ele falou, não. Mesmo eles assim, mesmo eles com problemas, mesmo ele trazendo e disseminando problemas dentro da minha casa, fala para eles se arrependerem. É forte. Fala para eles que eu dou uma oportunidade para eles. Tá pecando, tá errando, tá mentindo, tá sendo falsificador, mas Deus está dizendo, se arrepende, filho. Se arrepende, filha. Ei, volta e reconheça o seu erro, que eu estou te dando uma nova oportunidade. Olha lá, arrepende-te, pois, com um ponto de exclamação no final da frase. Senão, aí a coisa muda. Porque quando há arrependimento, há mudança, né? E arrependimento, eu quero só tocar nesse assunto aqui para a gente encerrar. Arrependimento não é choro. Ah, chorou, ele está arrependido. Mentira. O arrependimento, ele produz o choro. Mas arrepender-se nada mais é que mudança de prática. Chora, mas não muda. Pastor, que duro, hein? Você imagina Jesus pregando sobre o inferno. Que muita gente correu no culto no livro de João. Veja bem, olha lá, se não, versículo 16, se não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então o que é que Jesus está dizendo? Logicamente, essas pessoas têm sido câncer, têm sido problema, mas eu estou dando a oportunidade delas se arrependerem, pois se elas não se arrependerem, elas vão dar de frente comigo, porque eu sou o dono da igreja e essa situação não vai ficar assim, essa bagunça dentro da minha casa não vai ficar assim, esse negócio de vai e volta e pode e não pode, não vai ficar assim. Eu vou vir contra eles com a espada da minha boca.
E aí a Bíblia vai dizer que a espada representa juízo. E Deus só faz juízo mediante a sua palavra. E a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, tendo poder de dividir a alma do espírito. É, Santo Deus. Versículo 17, esse aqui é o que eu mais gosto. Olha só o que ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse negócio de quem tem ouvidos ouça, você está dizendo todo mundo vai ouvir, mas tem gente que não vai dar crédito. Porque ouvir todo mundo tem. Mas quem tem ouvido, ou seja, quem dê crédito, será justificado. Diga para quem está do teu lado: quer ser justificado? Dê crédito ao que Jesus está falando nessa noite. Sabe por quê? Porque vir no culto ajuda, mas não resolve. Resolve nada. Vir no culto ajuda. Ajuda a se manter mais um dia vivo. Ajuda a se manter mais um dia saudável. Coragem boa essa tua que tu teve hoje de vir aqui. Mas mais coragem ainda, mais corajoso ainda você tem que ser, absorvendo tudo que Jesus ensinou aqui nessa noite. Glória a Deus. Porque se tu veio e tudo quanto foi falado, pregado, louvado, não ser absorvido dentro de você, foi nada mais, nada menos que um mero passeio. Diga para quem está do teu lado: mais que você possa ter absorvido o que Jesus está dizendo para você. Ao que vencer, versículo 17, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão o que recebe. Você sabe que o maná escondido é diferente do maná revelado. Meu Deus. O maná, pastor Lércio, o maná escondido não é qualquer um que vê. É verdade. É, Santo Deus. Diga para quem está do teu lado: tu quer ficar aí no deserto comendo maná que todo mundo come? Fala para ele, fala. Você quer comer o que está todo mundo comendo? Ou você quer comer algo exclusivo? Meu Deus. Glória a Deus. Porque o maná exclusivo é o que está escondido. É verdade. Porque veja bem, quando o povo é direcionado no deserto, 36 toneladas por dia cai do céu. Maná. Só que esse maná é o revelado. Esse maná o murmurador come. Esse maná fofoqueiro come. E tem gente que está entendendo isso aqui. Esse maná aqui, fuxiqueira come. Esse maná, quem não tem compromisso com Deus, come. Porém, o que Jesus está relatando aqui no versículo 17 do capítulo 2 de Apocalipse é o maná escondido, não é o revelado. O maná escondido, diga para quem está do teu lado, de 2,5 milhões de pessoas, só 2 pessoas viram o maná escondido. Agora diga para ele assim: de tão exclusivo que era. Você acha que Deus quer dar para você? Você está contente com esse carro, com essa casa? Você está contente com esse bem material que Deus te deu? O que Deus tem para você é muito maior e ainda está escondido, não foi revelado. Do céu, quando Moisés entra dentro da tenda e vai diante da arca da aliança, dentro da arca está o maná escondido. Glória a Deus. E a arca representa a presença. A arca representa Deus em sua totalidade. A arca representa a glória. Diga para quem está do teu lado: quer o que está escondido?
Mergulha na presença. Aleluia. Mergulha na glória. Porque tudo quanto está escondido será revelado e exclusivamente será teu. O maná escondido, ele veio, foi crucificado. Ele veio, foi crucificado e se ascendeu aos céus após o terceiro dia. Depois voltou dando instruções e depois disse: eu vou subir, mas vou voltar e vou deixar o meu Espírito Santo como garantia, dizendo que vou voltar. Agora pega isso aqui. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, mas nem todo mundo vai ver o maná descendo do céu, o pão vivo, nem todo mundo. Isso aqui é para quem é exclusivo. Isso aqui é para quem permanecer fiel. Isso aqui é para quem guardar os princípios da palavra. Isso aqui é para quem guardar a verdade de Cristo. Verá ele descendo sobre as nuvens com a coxa exposta escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Porque toda exclusividade custa mais caro. Não tem a carne? Eu quero usar esse adjetivo aqui, essa analogia. Não tem a carne? Você vai lá e fala: eu quero 1 quilo de contrafilé. R$40. Claro, feito. Óbvio. Tá aqui. Não, agora eu quero o exclusivo, o Angus. Nem todo mundo tem acesso ao Angus. Eita, diga para quem está do teu lado: o maná escondido é muito melhor que o Angus. É só para você entender que toda exclusividade. Tem gente que já entendeu. Aí ele está dizendo aqui, ó: eu vou te dar uma pedra branca. E nessa pedra branca um novo nome. Vem comigo no 17 para a gente encerrar agora. Ó. Um novo nome escrito, o qual ninguém conhece. Ninguém. Senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Quando um romano nascia, veja bem, quando um romano nascia, o pai, e ele ia crescendo e se desenvolvendo, o pai pegava uma pedra branca e escrevia o nome do seu filho na pedra branca e o sobrenome do pai embaixo na pedra branca. E o filho levava aquela pedra por toda a vida. E quando nascia o seu filho, ele faria a mesma coisa que o pai fez lá atrás. Jesus está dizendo para mim e para você: eu estou assinando a minha paternidade sobre a tua vida e escrevendo um novo nome, te dando uma nova identidade. Segura! Tem mais! Oh, glória! Os gregos usavam um certo tipo dentro do judiciário. Eles usavam no seu tribunal 2 tipos de pedra: a preta para condenar e a branca para absolver. Se a pessoa fosse culpada, a pedra preta era levantada no tribunal e a pessoa era condenada ou à morte ou a exílio. A pedra branca representava a absolvição. E essa pedra branca, Jesus está dizendo para você que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se coloque de pé dando glória a Deus. Se coloque de